Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso Deus por essa noite tão maravilhosa, quanto já recebemos do Senhor, e agradecer aos meus bispos, minha bispa Gemima, meu bispo Daniel. Muito obrigada. Hoje eu estava ali sentada fazendo a conta. Falei para Jesus, cheguei aqui com 21, agora já estou com 45. Estou quase fazendo 15 anos. E eu falei para Jesus, muito obrigada por ver cada vez a obra nesse lugar, cada vez a minha casa espiritual ser bênção. Eu vim com os amigos e eu vim falando para eles como é a festa aqui. Aí, quando eles chegaram aqui, viram uma realidade do que eu vim falando, né? Como Deus é maravilhoso. E eu quero parabenizar a toda a diretoria, cada uma de vocês, que eu sei que é um trabalho anual, né? Trabalham todo ano, trabalham juntos, e eu sei que ninguém faz um trabalho sozinho. Muito bom ver o que Deus tem feito na vida de cada uma de vocês. Eu quero ler com você um texto que está escrito no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. E versículo 17. Ruth, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Antes de você sentar-se, por gentileza, eu gostaria que você pudesse cumprimentar mais uma vez quem está ao seu lado, quem puder dar um abraço. E você diga para sua irmã, ou puder dar um aperto de mão, irmão, dizer: é maravilhoso adorar a Deus junto com você. O tema nos fala sobre mulheres santificadas para viver as maravilhas de Deus. Já foi citado aqui essa noite que, após a morte de Moisés, Josué agora estava liderando, orientando o povo de Israel. Deus fez com que Moisés o preparasse para esse momento. E quando Josué, ele chega ao limiar, ao limite, em entrar na terra, ele acampa-se com o povo, prepara o povo, e depois de 3 dias levanta-se, e ele dá uma palavra ao povo, que os príncipes passariam ao meio do povo, ninguém tocasse na arca, simplesmente
observassem, porque não viriam mais. Isso seria um direcionamento. Que o povo se santificasse, porque amanhã eles viriam maravilhas. Deus deu uma ordem ao povo, uma ordem imperativa: santificar-vos. É uma ordem, era algo que o Senhor estava dando ao povo como um segredo, dizendo a eles: eu já dei vocês uma palavra, e se vocês quiserem vencer, tem que santificar. A Bíblia diz que, enquanto Josué era vivo, ele então conduziu o povo, fez a repartição das terras, a que todas as tribos receberam de fato o que o Senhor havia prometido. Cada tribo recebeu a sua porção. Porém, a Bíblia diz que com a morte de Josué, a nação se esqueceu de Deus. Viraram-se as costas para o Senhor. Começaram a adorar outros deuses. Não retiraram o povo que Deus havia dado ordem para retirar do meio deles. Porque, na verdade, Deus havia dado uma ordem que retirasse. Deus havia dado uma palavra de que iria dar terra. Então, não tinha como dar errado. Mas o texto diz que quando Josué morre, o Senhor permite que algumas nações começassem a escravizar Israel. Em um período de um tempo, o povo começou a ser subjugado, o povo começou a ser massacrado, sentiu que era o peso da sua decisão, se esquecer do Senhor, perder o direcionamento da palavra, do que o Senhor havia dito, até porque eles sabiam que o Senhor veio os conduzindo, havia deixado para eles uma palavra, e havia então falado ao coração daquele povo, e eles tinham aquela palavra ainda viva nos seus corações. Agora, a Bíblia diz que quando eles sentiam o peso da escravidão, eles começavam a clamar, e clamavam, e começavam a clamar pelo Senhor, e Deus então começou a levantar libertadores, levantar homens, e levantou uma mulher, para que pudesse, em um período de tempo, trazer um certo alívio, trazer um certo tempo, que o povo pudesse viver um tempo de paz. Mas todas as vezes que esse tempo ele era cumprido, aquela nação mais uma vez virava-se as costas para o Senhor e continuaram a adorar outros deuses. O livro de Juízes, ele tem uma palavra-chave. E que palavra-chave é essa? A palavra-chave desse livro é: e todos faziam segundo o seu coração desejava. Havia uma apostasia espiritual muito grande. Eles se esqueceram quem era o Deus Israel. O Deus que já foi falado aqui essa noite, que os conduziu, trazendo para eles tudo que eles precisaram, tudo que eles desejavam, cumpriu o que havia prometido, entregou a terra prometida, provaram das frutas doces que eram só uma visão e agora eles haviam experimentado, mas ainda assim eles estavam vivendo uma apostasia espiritual. E enquanto isso está acontecendo, a Bíblia diz que não somente o povo começou a passar por um momento de sequidão espiritual, a terra também começou a parar de frutificar. Até porque, sem a bênção do Senhor, não tem como ter fruto, não tem como ter semente, não tem o que plantar, não tem o que colher. E a maioria das famílias que habitavam em Israel, eles viviam de forma agrícola. Eles plantavam, colhiam, comiam
comiam do que plantavam, e muitas famílias começaram a observar que a terra estava sequíssima. E o que fazer? Alguns começaram a se retirar, pegar as suas famílias e poucas coisas que tinham, colocaram e saíram e foram peregrinar em outros lugares. Quando nós lemos até aqui, nós começamos a imaginar o que é que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua palavra, porque a ordem que Deus deu quando o povo entrou na terra prometida foi: santificai-vos. E é interessante que essa ordem da santificação, para que amanhã acontecesse algo, Deus estava falando de um futuro muito distante e que ninguém imaginava. Ele estava dizendo, para que amanhã vocês vivam maravilhas. Ele não estava dizendo só de um presente. Nós estamos acostumados a viver o agora, a alegria de hoje. Mas amanhã vai chegar, e depois de amanhã vai chegar, e depois de amanhã vai chegar. E a decisão de hoje, ela vai nos conduzir para os outros dias. Mas uma coisa é certa: passa tudo, mas a palavra dele não cai por terra. Projeto de Deus, ele é infalível, ele mantém-se até o final. Um homem chamado Flávio Joséfo, ele diz que muitas nações souberam que israelitas estavam deixando a cidade de Belém e abriram as suas portas para os receber. Por quê? Porque eles tinham a noção que estavam entrando nas suas terras um povo que, mesmo debaixo de sequidão, mesmo debaixo de um problema de jugo, mesmo debaixo de guerra, eles ainda não tinham a bênção do Deus de Israel. E é interessante que muitos de nós esquecemos disso. Tem gente que não tem ideia da bênção que tem. Olha para o lado e diz como o fulano é abençoado, mas ele não tem ideia da bênção que ele tem sobre a sua própria vida. Era exatamente isso. E Moabe abriu as suas portas, e então entra em Moabe uma família, a família de Elimeleque. Ele tinha 2 filhos, um chamado Malom e outro chamado Quilion. E, segundo a história, eles estavam na sua tenra idade, estavam já na sua, já da adolescência para a sua idade jovem. E, segundo a história, as mulheres moabitas eram mulheres muito bonitas e tinham um nível grande de sensualidade. E você imagina como conter 2 jovens dentro de casa, dentro de um contexto como esse, e sem saber o que fazer. Tem hora que nós temos que entender que, mesmo não sabendo o que fazer, Deus sabe o que está fazendo. Tem hora que a gente diz assim, e eu já ouvi algumas pessoas baterem muito em Elimeleque porque entrou em Moabe, e eu não estou aqui para desfazer o momento da inspiração e da revelação que Deus trouxe a outra pessoa, porque revelação é pessoal, mas eu entendo que tudo que eu faço é direcionado por Deus. Tem momentos que o Senhor diz para você, não é hora de você colocar os pés na calçada. Quando você volta, você vê que um acidente aconteceu no seu portão, e você diz, Senhor, o Senhor disse para mim não ir. Acontece coisas como essa. Por quê? Porque tudo é direcionado por Deus. Tem hora que o relógio atrasa, tem hora que coisas acontecem, tem coisas que nós não compreendemos, mas entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos acreditar que todas as coisas estão no controle dele. A palavra ainda estava empenhada. E o texto diz então que esses moços casaram com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth.
E a Bíblia diz que essa família habitou em Moabe por quase 10 anos. E eu penso que quase 10 anos não é uma vida, mas é parte de uma vida. E eu tenho convicção que Noemi, ela foi uma mulher que foi uma estratégia de Deus para um momento como aquele. Porque, primeiro, hoje, né, os médicos dizem, os especialistas dizem que nós, mulheres, precisamos verbalizar até 8.000 palavras. Noemi não sabia disso, hoje nós sabemos. E naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, então era muita conversa. E eu quero acreditar que aquela mulher, ela pôde falar do Deus de Israel. Ela pôde não só falar do Deus de Israel. Eu posso dizer a você que aquela mulher, talvez, eu estou conjecturando, tivesse dentro do coração dela. Deus nos deixou uma palavra. Deus nos deixou uma palavra que era para se santificar. E eu posso dizer a você por que eu chego a essa conclusão. Porque na terra de Belém, o povo já estava se contaminando, e eles não estavam se contaminando, eles permaneceram servindo ao Deus de Israel. Entraram em Moabe e permaneceram ainda servindo ao Deus de Israel, o que me faz entender que eles não mudaram, eles permaneceram com uma palavra no coração: santidade, santidade, santidade. Porque tem hora que, se você guarda uma palavra, ela vai contigo e ela vai atingir o alvo no momento certo. A Bíblia diz então que elas habitaram ali durante 9 anos. Eu penso que aquela mulher, Noemi, que significa agradável, ela possivelmente, ela pôde falar de Deus para aquelas mulheres a ponto de que ela começou a despertar naquelas mulheres o desejo de saber quem é Deus. Existem momentos na nossa vida que hoje não vejo isso mais como comum, mas era muito comum você ver as pessoas que servem a Deus falando de Deus por qualquer momento. Se era num perguntar das horas, a gente já estava dizendo: falta 10 minutos para Jesus voltar. Se você cumprimentasse um crente no meio da rua, o povo dizia: que povo maluco, porque a gente apertava a mão e já começava a falar em mistério. Não era assim, era diferente, despertava um desejo, era algo diferenciado, era algo que fazia com que o povo tivesse desejo. Hoje é diferente? Não é diferente. É que hoje Deus tem uma outra estratégia, mas eu estou dizendo que Deus então está fazendo com que o plano da santidade volte para dentro daquilo que Ele havia colocado no coração, para que o povo pudesse receber a maravilha que estava para vir, a maravilha que o povo não viu, mas hoje nós que estamos aqui, estamos experimentando dessa maravilha. A Bíblia diz então que morre Malom, Quilion e Elimeleque, e a Bíblia diz que Ruth e a sua cunhada vai até Noemi, elas choram, se abraçam e se despedem. Noemi está saindo da cidade, e quando ela está saindo da cidade, ela ouve essa declaração que lemos. Ela ouve então Ruth gritando, porque segundo a história, Noemi já estava saindo da cidade. E então ela ouve a seguinte palavra: não insista ou não inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite,
ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E o que me fez fazer os meus olhos pousarem sobre este versículo, irmão, o que tem a ver com o nosso tema? Você imagina que essa mulher, ela moabita, vivia costumes diferentes, adorava deuses estranhos, tinha uma criação diferenciada. Ela nunca tinha experimentado o que era viver a presença de Deus. Ela nunca tinha vivido algo semelhante ao que o povo havia vivido em outrora. Ela só tinha ouvido que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez com que o povo atravessasse aquele mar, e o povo atravessou, e que o povo então agora já tinha passado pelo Jordão, e ela foi ouvindo a palavra. Ela então ela enche o nosso coração de fé no ouvir. E quando aquela mulher está saindo, ela diz: eu não quero ficar sem esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero viver com esse Deus. Eu não vou sair de perto dela. Por que eu não vou sair de perto dela? Porque ela tem Deus, tem algo diferente na vida dela, tem algo diferente na vida dela. Eu não vou deixá-la embora, tem algo. E ela diz isso: não me inste, não faça isso, não me afaste de ti. E ela diz: eu quero o teu Deus. Quando a missionária Bruna estava falando sobre posicionamento, eu vou mostrar ela, eu coloquei assim: foi uma separação posicional, porque santidade é separação. Ela se separou e se posicionou. Não quero mais, é santidade. Por quê? Porque agora ela está dizendo: eu não quero mais deuses estranhos, agora eu não quero mais viver no pecado, agora eu não quero mais viver com outros deuses, eu agora não quero ser chamado mais de bacia, de lavar pé, agora eu quero ser santa, agora eu quero ter uma vida santa, agora eu quero viver em santidade. E tomou um posicionamento. E cá entre nós, posicionamento muda a história de qualquer pessoa. Irmão, posicionamento muda a vida de qualquer uma de nós. A Bíblia diz que santificação no literal é se separar, é ser transformado diariamente. E para que nós precisamos ser transformadas? Para um objetivo: se parecer com Jesus. O que precisamos, e que nós precisamos, e que o mundo precisa, é ver Jesus em nós. Um dia eu estava orando, e em madrugada, e eu disse: Senhor, por que tanta guerra? Por que tanta perseguição? Por que está acontecendo isso? O Espírito de Deus disse ao meu coração: é porque eu deixei de entrar em alguns lugares. E eu disse: Senhor, o quê? Ele disse: filha, eu deixei de entrar nas escolas, eu deixei de entrar nas faculdades, eu deixei de entrar nas farmácias, eu deixei de entrar nas casas, eu deixei de entrar nos hospitais. E eu disse: por quê? Ele disse: porque alguns de vocês começaram a acostumar a andar sem a minha presença. A santidade passou a ser algo como um enfeite, não como um modo de vida, porque santidade, ele é progressivo. Quem é santo quer ser mais santo, quem é santo quer ser mais santo, quem é santo quer ser mais santo, quem é santo quer ser mais santo. E a Bíblia diz que quem é santo gera fruto. E quando você olha para a sua vida, e quando eu olho para a minha vida, esses dias eu comecei a estudar sobre o fruto do Espírito, e eu fiquei abismada, porque eu disse para Deus, Deus, eu preciso me converter, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar, e as coisas vão ficar mais difíceis.
e eu preciso me parecer com o Senhor. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, para outra coisa a não ser que alguém olhe e diga: ali vai uma serva de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que serve ao Senhor. Nós somos reconhecidas pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de vestir, pelo nosso jeito de gesticular. No que tange hoje, nós não estamos fazendo um diferencial, e eu não estou falando de vestes, mas eu falo de comportamento. Eu falo de vida com Deus. A falta de temor, a falta do temor tem acabado no meio do nosso povo. Eu louvo a Deus que eu sei que aqui, e eu não estou dizendo isso, que não é para que haja nenhum tipo de bajulação, porque eu sei que meus bispos não precisam disso. Mas a gente anda em alguns lugares e você vê o nível de temor que tem terminado. O povo não quer mais saber o que é andar em santidade, se separar. Não quer saber o que Deus tem para ele. Não quer saber o que é que Deus tem para a sua vida. Quando Noemi começou a expressar para Ruth, ela disse: eu estou entendendo, existe algo melhor do que eu conheço aqui. Ela se posicionou, e ainda tem muita gente precisando conhecer a Deus, e precisamos se posicionar em santidade. Existem momentos da nossa vida, eu sei, minha bispa, que não acontece aqui, mas tem vezes que eu vou em igreja pregar, que tem hora que eu não dá para olhar para a igreja, porque a gente consegue distinguir as cores das vestes das irmãs. Tem hora que eu sei que é azul, vermelha, amarela, e eu fico pensando como que um obreiro vai conseguir olhar para a igreja. Isso tem a ver com santidade? Tem, porque uma mulher santa tem que ter um posicionamento santo, tem que ter uma vida santa, tem que ter uma vida diferenciada. E era isso que ela estava dizendo: eu quero esse Deus. Ontem eu chorei metade de uma tarde. Eu estava com a Verônica e com a Priscila, que estão sentadas aqui atrás. Porque às vezes algumas pessoas, às vezes perguntam: por que vocês gostam de estar numa casa? Eu digo: sabe por quê? Eu congrego no lugar em que o meu bispo, sempre que eu vejo, ele sempre entrou com a bispa Gemima de mão dada dentro do pátio. Eu sempre vi o Senhor entrando com ela de mão dada. Eu sempre vi o Senhor trazendo os seus filhos, que hoje são nossos pastores, que hoje estão aqui. Eu vi ontem, eu estava em um lugar e fui cumprimentar um líder que prego nos seus congressos há muito tempo. E quando eu fui cumprimentar, ele disse assim: aqui está minha esposa. E eu fui abraçar, e eu fui procurar por ela. Daqui a pouco ele me apresentou uma menina de 16 anos, e eu fiquei procurando, cadê a esposa? Aí ela fez assim para mim: oi, meu amor, a paz do Senhor. Eu fiquei parada, e as minhas pernas tremeu, e eu disse: paz do Senhor. Baixei a cabeça, meus olhos encheram de lágrimas, elas estavam comigo. Disse: Senhor, Senhor, está no tempo de tu fazer alguma coisa. A santidade está gritando no meio da igreja. A separação, o povo está querendo ver em nós alguma coisa diferente. Aquela mulher achou no meio de uma prostituição, de uma idolatria, ela olhou uma mulher que tinha palavra, tinha fé, tinha mansidão, tinha alegria, uma mulher que tinha fé. Ela olhou: eu quero essa vida, eu quero esse estilo de vida, é isso que eu quero para mim. É isso. Começaram a querer trazer outras coisas, alguns modismos, e dizer para nós que antes de chegar no céu,
que a gente precisa ter tanta gente frustrada, desviada. Sabe por quê? Porque ficou esperando o príncipe no cavalo branco chegar e nunca chegou. Ficou esperando tanta coisa e não entendeu que a prioridade aqui é santidade. A prioridade, não estou dizendo que Deus não tem matrimônio, Deus tem, vai te casar, vai te dar um esposo, não estou dizendo isso, mas a prioridade é vida santa, é separação, é ter uma vida com domínio próprio, é ter uma vida que alguém olhe e diga, eu quero ser igual, eu quero ter uma vida parecida com essa mulher, a ponto de dizer, aonde ela morrer pode me enterrar também, porque até onde ela foi enterrada é santo. Eu quero até ser enterrada no mesmo lugar do que ela. Santidade. Para mim nasceu. Eu sou eu. Algo que deveria ser comum entre nós tem se tornado raridade. Algo que deveria exalar com naturalidade. Nós precisamos buscar todos os dias. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus. A Bíblia diz, elas foram para Belém, chegaram em Belém. E quando chegaram lá, não tinham perspectiva de nada. Não tinham mais casa, não tinham mais terra, mas tinham santidade. Você começar do zero com santidade. Vida com Deus muda a história de qualquer pessoa. Você pode morar debaixo de um telhado, mas você tem vida com Deus? Não tenho vergonha de dizer, eu já vivi dia de não ter um arroz dentro de casa para comer, mas alguém parar com o carro na porta e dizer, Deus mandou eu trazer. Olha, irmã, vida com Deus. Quando eu li o tema, sem nenhuma demagogia, eu falei, Deus escolheu esse tema. A gente precisa falar para o povo que a gente é santo. O povo precisa saber que essa terra tem gente santa, que tem mulher com compromisso, que tem homem com compromisso, que tem homem com compromisso, que tem mulher com compromisso, tem mulher com compromisso, que tem homem com compromisso, que tem mulher com compromisso, que tem gente que teme a Deus e se parece com Jesus. Segura na mão da tua irmã, do teu irmão, diz assim, vamos deixar o povo ver Jesus através de nós. O texto diz que quando essas mulheres chegaram em Belém, Ruth foi para o campo trabalhar, foi buscar alimento. E ali ela começou a ser observada. Ela começou a ser observada pelo dono do campo, um homem chamado Boaz, que era o dono do campo. A Bíblia diz que ele passou a sondar a sua vida, saber de quem ela era, de onde veio, até porque essa história se espalhou, porque santidade espalha. Você sabia? Espalha.
É tão gostoso você ter uma tarde toda conversando com alguém que tem coisa de Deus para conversar. A gente conversa de bolsa, de sapato, de cabelo, mas você já parou uma tarde inteira para conversar das coisas de Deus? Parece que Jesus senta na mesa e diz: fala que eu estou gostando desse assunto. Parece que o ambiente muda, parece que se torna um lugar diferente. E o texto diz que chega um tempo que Boaz percebe que ela não tinha, sabe que ela era viúva. E a recompensa é que o texto diz que ele não podia, então, se casar, porque pela tradição, haviam outros que teriam direito a se casar com ela. E nós conhecemos a história. Mas o que Deus tem planejado, não tem como. Boaz se tornou o remidor daquela mulher. E é interessante que a Bíblia diz que Boaz, quando ele se torna o remidor dela, ele se casa com ela, com Ruth, faz com que ela se torne sua esposa, mas ele diz para Noemi assim: eu vou dar continuidade à tua posteridade. Você entendeu o que é isso? Ele estava dizendo: você pregou, o teu testemunho trouxe uma mulher que não era, e você vai ver que Boaz vai quebrando protocolos, a ponto de alguém perguntar: quem é essa mulher? E alguém dizer: não sei. Ele diz assim: é filha, tem dono, agora tem um nome, e traz ela para perto. Mas o mais tremendo é que Noemi, ela não tinha mais ninguém. Agora Boaz diz: o teu posicionamento, Noemi, em se posicionar em santidade, eu vou te colocar um neto sobre as tuas pernas. E ele diz: não será continuidade minha, será continuidade do teu filho, é o que está escrito. Existem coisas na nossa vida que tem hora que a gente diz assim: Senhor, mas será que vale a pena? Tem hora que para exercitar o fruto e para que a santidade seja real em nós, às vezes é difícil. Essa semana, enquanto eu estudava a Bíblia, eu estava dizendo para Deus, quantas pessoas quando estão próximas de mim, dizem assim para mim: Natália, você é uma pessoa tão mansa. Eu disse: só que segundo alguns estudiosos dizem que o meu temperamento é colérico e vocês dizem que eu sou mansa. Porque quem olha uma pessoa de longe, né, vê ela calada, diz: é quieta, é boba, é desse jeito. Mas eu aprendi com o Espírito essa semana. O Senhor me ensinou que quando você está em santidade e se aproxima do Cristo, Ele te coloca de uma forma que eu li uma expressão sobre a mansidão que fez parte da minha vida e fará até o Cristo voltar. Que mansidão, ela está estritamente ligada à fortaleza. Só os fortes em Deus podem exercitar o seu princípio. Consiste em vencer o mal pelo bem e manter as suas emoções em controle. Eu falei: Deus, agora eu entendo, porque a mansidão não é fruto que é gerado da Natália, mas é fruto de uma vida que busca naquilo que Deus tem. E o que isso determina? Determina que a Bíblia diz que Ruth, ela gera uma criança. E ela, então, gera Obed. Deixa eu ver, porque tem hora que meu óculos, depois de algumas lágrimas, ele ficou embaçado. E é isso mesmo. E gerou Obed,
esse é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e que gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, que chegou a Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei de que forma essa festividade que Deus marcou para nós vai marcar a sua vida. Porque o intuito do Senhor é nos fazer chegar no que está escrito em 1 João 3:2. Amados, agora somos de Deus e ainda não se manifestou o que viemos de ser. Mas sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Eu não vejo um Cristo diferente, que não seja um Cristo que vai nos ensinar a viver como essa mulher, que fez com que alguém, sem precisar vê-lo, quis ele e quis morrer até no mesmo lugar onde aquela mulher foi sepultada. Nessa noite, eu quero, com a permissão dos meus bispos, que você curve a sua cabeça. Eu quero que você pense nessa noite sobre a sua vida. O que Deus tem falado contigo? Eu sei que algumas de nós, por tantas lutas, por tantas situações, até queremos desistir. Mas eu vim trazer uma palavra para uma mulher aqui, ou para 2 mulheres aqui, ou para 3, ou para 4, ou para 1000. Dizer que a sua vida tem mantido muitas vidas de pé. E que as suas lutas, elas são passageiras. E que você não pode sair da sua posição, de forma alguma. Você não pode sair da posição que Deus te chamou. Eu sei que tem hora que você diz: Senhor, Tu me colocou numa posição, e a vontade que eu tenho é de desistir, é de parar, é de retroceder. Mas se você parar, muita gente vai retroceder por causa da tua vida, Noemi. Muita gente olha para o teu testemunho e diz: olha, eu vejo ela toda semana caminhando para a casa do Senhor, eu vejo o posicionamento dela, eu vejo o testemunho dela, eu vejo o testemunho dele, eu vejo ele indo e voltando, eu vejo ela indo e voltando, mesmo doente, mas ela não nega a Deus, mesmo que o marido não é crente, mas ela está aqui adorando ao Senhor, ainda que não aconteceu o que Deus prometeu, ainda está aqui, está uniformizada, adorando, entendendo que a sua vida em santidade tem um propósito. Que propósito é se parecer com Ele? É para ver a manifestação da maravilha de hoje e a manifestação da maravilha que acontecerá daqui a pouco, daqui a alguns dias, quando a trombeta tocar. Santidade ao Senhor. Levante a tua mão comigo em nome de Jesus. Eu estou devolvendo o microfone aos meus pastores. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Não desista daquilo que Ele confiou a sua vida. Segure na mão do teu irmão, da tua irmã, e diga para ele: não desista, não desista. Diga: não desista, não desista. Alguém precisa ouvir isso essa noite. Não desista. Ei, não desista. Alguém está olhando e está vendo Jesus em você.
Estão vendo Jesus em você, estão vendo Jesus em você. 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 Diretoria, estão vendo Jesus em você. Pastora Aline, estão vendo Jesus em você. Pastores, tem gente que não desiste porque vê Jesus em vocês. Tem gente que não desiste porque vê Jesus em vocês. Jesus, Ele nos chamou para essa maravilha da santificação, para a gente se parecer com Ele. Eu agradeço a minha oportunidade.